projeto. Então, se os colegas tiverem interesse, né, em aderir ao projeto, podem inserir a informação no link que está no chat, né, e preencher o formulário dizendo do interesse em aderir ao projeto, ou então pode fazê-lo no período de 10 dias, né? Em 10 dias vocês têm para manifestar o interesse em aderir ao projeto, de acordo com o calendário que é estabelecido para efeito de se resguardar aí a pontuação para, para fins de remoção e promoção por merecimento. Começando já a apresentação, dizer um pouco sobre o projeto. Esse projeto Família que Acolhe é um projeto que se destina a fomentar a criação e a regularização, né, do serviço de acolhimento familiar em todo o estado da Paraíba, né, e aí o nosso intuito é que esse serviço seja regulamentado por lei. Esse projeto, ele se originou a partir de um diagnóstico que foi lançado a todos os promotores de justiça, na época era o Dr. Allen, né, o coordenador do CAOP. Ele fez um questionário, lançou a todos que atuam na defesa da criança e adolescente, perguntou-se qual era o maior problema enfrentado pelos promotores no que pese as políticas de atendimento à criança e adolescente. E os promotores indicaram que o maior problema vivenciado seria em relação à falta de um local específico onde se pudesse colocar crianças e adolescentes que vivenciavam essas situações traumáticas de violência, que precisariam estar afastados temporariamente de seus familiares, nucleares ou extensos, e não havia espaço adequado para se colocar essas crianças nessas circunstâncias. Nós sabemos que, infelizmente, não são raras, né, essas situações que envolvem a necessidade de retirada da criança e adolescente do seu contexto familiar, cultural e extenso, em decorrência de diversas vivências, né, intrafamiliares, violências violentas, abandonos, maus tratos, né, eu acredito que o link de Dr. Manuel Pereira tá acionado. Aí, se tiver como alguém sinalizar ou silenciar, porque fica dando uma certa interferência na fala. Nós sabemos agora, né, que com esse contexto pandêmico, Arlinda, tem como silenciar, Dr. Manuel Pereira? Pronto, obrigada, madame. Sabemos que nesse contexto pandêmico houve eu acredito que ainda está acionado. Doutor, pronto, tá ótimo, Pereira. Perfeito. Nesse período pandêmico, houve um agravamento, né, das violências, né, em virtude das vivências intrafamiliares que se intensificaram, violências aconteceram, famílias amarguraram diversos problemas de ordem financeira, estresses emocionais, físicos, né, resultantes desse longo período de distanciamento social, um longo período de fechamento das escolas. Então, provavelmente, né, situações de violência, elas tendem a aumentar agora nesse período de pandemia. Inclusive, segundo dados do IPEA, lançados recentemente, a Covid vem deixando, até o momento, pelo menos 45 mil crianças e adolescentes órfãos. E, em contraponto, nós temos um cenário aqui na Paraíba, em que nós temos unidades de acolhimento institucional em apenas 23 municípios dos 223, né, que nós temos ao todo. E essa situação, ela é extremamente prejudicial aos interesses de crianças e adolescentes, porque provoca esse constante direcionamento de crianças e adolescentes que precisam estar, por alguma razão, afastados temporariamente de seus familiares nucleares ou extensos, para outros locais, para outras localidades, acolhimentos regionalizados, as chamadas casas-lares, né, o deslocamento para outros territórios, municípios polos, municípios circunvizinhos. Entendemos que essa transferência de crianças e adolescentes para essas localidades, né, vizinhas, distantes, elas ferem a territorialidade do atendimento, né, que é concebida pelo Estatuto da Criança e Adolescente. É o município que tem o dever e a obrigação de prestar esse atendimento à criança e adolescente que precisa, de alguma forma, estar temporariamente afastado de seus genitores. É evidente que se crianças e adolescentes elas forem tratadas dentro do seu território, maiores serão os êxitos de reintegração familiar, porque você tem uma facilidade dentro do mesmo espaço territorial de trabalhar em torno da superação das causas que ensejaram o afastamento da criança e adolescente, né, através da inserção da família nuclear ou extensa em um programa oficial de apoio, de promoção social, ao passo em que você fomenta também iniciativas de reaproximação, de contato da família com a criança ou adolescente, estreitando aí os vínculos emocionais e afetivos.
Também, nesse mesmo contexto territorial, você consegue preservar os vínculos comunitários que a criança e o adolescente construiu ao longo de sua vida. Em contraponto, se a gente transfere a criança e o adolescente para um outro município distante, para fins de institucionalização, não raras vezes a gente tem um esquecimento dessas crianças e adolescentes pela rede do seu território, pela rede de atendimento do seu território. E também acontece o distanciamento dessa criança e adolescente de seus pais, né? Muitas vezes são pessoas, esses pais, sem condições financeiras para estar arcando com esse deslocamento intermunicipal necessário para ter contato com seus filhos, né? E nessas circunstâncias, o que a gente percebe é que a solução mais fácil que vem se apresentando é uma longa permanência de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento, mais do que deveriam, né, em face dessa dificuldade que se tem de se trabalhar com a reestruturação desse núcleo familiar, em face da dificuldade de se restreitar esses vínculos e laços rompidos entre a criança e sua família, né, e motivando o nem sempre necessário direcionamento de crianças e adolescentes para as famílias substitutas, né, para as famílias adotivas. Isso é uma realidade de 89,69% dos municípios paraibanos. Arlinda, eu gostaria de pedir para passar para o próximo slide. Nesse momento também é importante a gente registrar o quão é prejudicial a institucionalização na vida de crianças e adolescentes, né, sobretudo para crianças menores de 6 anos, as que vivenciam a primeira infância, né, são diversos os prejuízos cognitivos, motores, emocionais, psíquicos, resultantes dessa retirada da criança e adolescente do seu convívio familiar, para serem cuidadas na instituição. É importante registrar que nós temos diversos estudos realizados a nível nacional, internacional, revelando o quão devastador é o acolhimento institucional na vida de crianças e adolescentes. E aí, uma experiência em especial que cabe destacar é a experiência romena, né, conhecida internacionalmente como Órfãos da Romênia. Há algum tempo atrás, um ditador, ele resolveu institucionalizar uma série de crianças e adolescentes, ou uma série de crianças, sobretudo, crianças que vivenciavam a primeira infância, assim, de forma desmedida, foram várias as crianças institucionalizadas, e posteriormente foi feito um estudo em cima dessas crianças institucionalizadas, e percebeu-se que elas passaram a apresentar sequelas severas de ordem física, emocionais, motivadas justamente por essa falta de estímulo, essa falta de afeto que é vivenciado dentro da instituição de acolhimento. E esse estudo, né, feito lá na Romênia, juntamente com outros estudos também reconhecidos pela comunidade científica internacional, eles demonstram a necessidade básica de toda e qualquer criança e adolescente ao convívio familiar e comunitário, ainda aquelas crianças e adolescentes que se encontram em situação de acolhimento. Se o Estado ele não consegue concretizar os meios necessários para manter a criança e o adolescente de forma digna no seu contexto familiar, natural ou extenso, que ao menos lhe possibilite a oportunidade de viver no seio de uma família e não no seio de uma instituição de acolhimento. Né? É imprescindível manter as crianças e adolescentes ao lado de pessoas com as quais elas nutram algum tipo de vínculo de afeto, de referência, vínculo emocional, vínculo de carinho, para que só assim elas vivenciem experiências de bem-estar, de felicidade, que são essenciais para o seu crescimento sadio, em condições verdadeiramente dignas de existência. É importante também registrar que as famílias acolhedoras, elas possuem também elas propiciam experiências reparadoras na vida de crianças e adolescentes, na medida em que elas conseguem revelar para essas crianças e adolescentes que sofreram traumas em sua família natural ou extensa, né, que nem todas as famílias têm vivências necessariamente violentas, que nem todo pai agride, que nem todo pai abusa. E aí eu gostaria de pedir para mudar o slide, por favor. Obrigada. O serviço de acolhimento familiar não é uma inovação trazida pelo Ministério Público, né, através do projeto Família que Acolhe, é um serviço que ele está contemplado no artigo 34, parágrafo 1º do ECA. E ele é entendido pelo legislador como um serviço que deve ser preferencial ao acolhimento institucional. Então, o acolhimento familiar, ele tem preferência ao acolhimento institucional. O acolhimento familiar, ele propicia que a criança e o adolescente, que precisa estar temporariamente afastado de sua família nuclear ou extensa, né, em virtude das situações de abandono, negligência, violências, o acolhimento, não uma instituição de acolhimento, mas um acolhimento em família. Famílias essas que são selecionadas, são capacitadas e são habilitadas, residentes no mesmo espaço territorial do acolhido, dos seus familiares, né, e essa permanência da criança e do adolescente nesse contexto familiar
acontece pelo tempo em que seja necessário se trabalhar a reintegração familiar ou encaminhamento dessa criança ou adolescente para uma família substituta. E aí pode passar ainda, próximo slide. O nosso projeto, né, institucional Família que Acolhe, ele se presta a trazer os gestores municipais e todos os atores do sistema de garantia de direitos através de uma reunião de sensibilização, né, a informação de que essa modalidade de acolhimento familiar, ela é imensamente satisfatória e traz diversas vantagens em relação ao acolhimento institucional. Ela, inclusive, é uma modalidade que atrai muito menos investimento e muito menos impacto aos cofres públicos, né, porque ao invés de se manter essa estrutura física onerosa do acolhimento institucional, né, com despesas de água, luz fixas, remuneração de cuidadores que se revezem em regime de revezamento, haja ou não demanda por institucionalização, no acolhimento familiar, o custo que a prefeitura vai suportar é apenas da contratação de uma equipe técnica, que é formada por coordenador, assistente social e psicólogo. E essa equipe técnica é que vai ser responsável por selecionar, por capacitar e por monitorar essas famílias acolhedoras. O custo da contratação dessa equipe técnica, ela pode ser, inclusive, rateada por municípios contíguos, né? Existem termos de cooperação que podem ser firmados com municípios próximos para poder ratear essas despesas com essa equipe técnica, né? E os acolhidos, eles podem ser acompanhados por essa mesma equipe técnica, contanto que não ultrapasse o número de 15 acolhidos por equipe, né? E nessas condições de consórcio, a criança ou adolescente, ela permanece assistida por uma família domiciliada ou selecionada no seu contexto residencial. A equipe técnica, ela vai selecionar e vai formar equipes em cada um dos municípios conveniados. Tem também uma despesa que é eventual, que é no caso de quando o acolhimento se efetiva, correspondente ao valor de um subsídio mensal, que é fixado pela lei municipal, e esse subsídio ele é vertido às famílias acolhedoras para suportar os gastos extras com acolhido, com alimentação, com vestuário, com educação, né? E com o desacolhimento, ou então, se não existir criança em situação de acolhimento naquele raio territorial, o município ele não vai precisar desembolsar esse recurso às famílias acolhedoras. Esse recurso só é envolvido em situação realmente em que haja criança demandando de acolhimento familiar naquele raio territorial. É válido também esclarecer que os subsídios que são vertidos a essas famílias acolhedoras também podem ser arcados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Um outro ponto também que nós trabalhamos na reunião é mostrar aos gestores o quão é importante esse desenvolvimento emocional, sadio e integral de crianças e adolescentes durante o processo de acolhimento familiar, né? Porque no acolhimento institucional há uma rotatividade de cuidadores, né? Cuidadores que são constantemente desmobilizados, né? E isso interfere na formação de crianças, sobretudo aquelas que vivenciam a primeira infância, impedindo essa essencial formação de laços de afinidade e afetividade, que são tão essenciais à formação de qualquer ser humano. Uma questão controvertida vem a ser a questão do apego, né? Se a criança ou adolescente se apega à família que acolhe, né? O que acontece? Nós sabemos que o apego é essencial nesse processo de formação de qualquer ser humano. Durante a nossa vida, nós convivemos, por exemplo, com professores, com pessoas que passam pelas nossas vidas e nos deixam marcas significativas na nossa trajetória, nos constroem enquanto seres humanos, né? São esses resquícios que nos tornam humanos, né? E a família acolhedora, ela vem justamente promover esse cuidado integral à criança e adolescente durante uma fase transitória de suas vidas, né? Em que elas precisam, de fato, ter um suporte qualificado, estatal, de proteção e de Travou aqui para apoio. mim. E aí a criança ou adolescente, se ela Tem mais alcança a alguém com reintegração problema? familiar, ou se a criança ou adolescente é colocada no seio de uma família substituta, essa circunstância por si só, ela não tem um condão de romper esse vínculo afetivo que foi constituído. Inclusive, em lugares em que o serviço foi há muito implantado, como Cascavel, há relatos muito bonitos de famílias acolhedoras que se tornam padrinhos, madrinhas de crianças que acolheram, né? E esse papel também que as equipes técnicas devem desempenhar é extremamente relevante no sentido de fazer compreender a família acolhedora e também a criança e o adolescente, né, de que elas exercem ali um papel transitório, elas prestam um serviço público essencial, relevante,
por um determinado momento da formação e da vida daquela criança adolescente, que ela preste um serviço, mas que esse serviço tem por propósito final a reintegração familiar, e se não for possível, o encaminhamento a uma família substituta. Então, é necessário que as equipes técnicas trabalhem nesse entendimento por parte dos acolhidos e também por parte das famílias acolhedoras, de se entender que aquele acolhimento é transitório e ele não tem um condão de constituir aquela família como pai ou mãe daquela criança, daquele adolescente acolhido. Pode passar, Arlinda. Pronto. Aqui é uma tabela que demonstra as diferenças sensíveis entre o serviço de acolhimento familiar e o serviço de acolhimento institucional. No acolhimento institucional, as crianças e adolescentes, elas vivenciam um processo de institucionalização. Esse poder público, né, ele deve sucumbir a um investimento fixo, financeiro fixo, a manutenção de um espaço com recursos materiais, com recursos humanos. Esse recurso que ele vai desembolsar prescinde de institucionalização. Se não houver nenhuma criança institucionalizada, ainda assim o governo tem que fazer face a essas despesas fixas de custeio do local em que o serviço vai funcionar. A instituição de acolhimento, ela se apresenta aí como um ambiente de cuidado coletivo, né? Os cuidadores são constantemente mobilizados, há um sistema de rodízio, né? E nessas circunstâncias, as crianças e adolescentes são apresentadas a pessoas diversas, não tendo um referencial de alguém, assim, para lhe dirigir a vida, quem possa, de fato, contar no momento de desespero, no momento de socorro, no momento de suporte, né? No acolhimento institucional, normalmente se apresenta, assim, fora do território da criança e adolescente, como a gente viu, só 23 municípios dos nossos 223 possuem serviço de acolhimento institucional dentro do raio territorial da família da criança, do acolhido, né? E isso representa uma grave violação ao direito à convivência familiar e comunitária. Já na família acolhedora, a criança e adolescente, ela vivencia no seio de uma família laços de afetividade, laços emocionais, que são essenciais ao seu desenvolvimento integral. O custo que a prefeitura suporta é infinitamente inferior para manter o serviço, que é o acolhimento institucional, como a gente colocou anteriormente. No acolhimento familiar, a criança e adolescente cresce num ambiente de cuidado exclusivo, recebe um atendimento individualizado por parte da família, diferentemente do que eles receberiam se fossem cuidados por educadores nas instituições de acolhimento, né? Tem fortalecido também os seus vínculos com a cidade natal, porque as famílias capacitadas, elas são selecionadas e elas são capacitadas a partir do critério territorial. As famílias recebem crianças que estão naquele raio territorial em que a família reside, né? Preservando aí, ou então, a família está também localizada no mesmo raio territorial em que a família natural ou extensa da criança reside. E isso favorece, né, a continuidade aí do processo de convivência familiar e comunitária desse acolhido. Pode passar, Arlinda. Uma outra situação também que precisa deixar registrada e que gera uma certa confusão em relação ao serviço de acolhimento familiar e à adoção, institutos que são diversos, são distintos, né? A família acolhedora, as famílias acolhedoras selecionadas, elas não devem ter interesse na adoção. As famílias que se apresentam a ser famílias acolhedoras, elas não podem figurar no Cadastro Nacional de Adotantes, né? Embora na família acolhedora, a criança e adolescente, ela seja inserida no seio de uma família natural, que tem o dever de amparar e suprir as necessidades da criança e adolescente, essa família, ela atua só de forma provisória, complementar, ela não é entendida como uma família natural, ela é uma família que desempenha um serviço público. A criança ou adolescente permanece provisoriamente no contexto dessa família acolhedora, tem atendidas as suas necessidades, né? As equipes técnicas trabalham para auxiliar esse atendimento por parte da família acolhedora, né? Da criança ou adolescente, de que é uma transição, um cuidado temporário, né? A criança ou adolescente permanece nesse contexto familiar pelo tempo necessário a se trabalhar com essa família nuclear, né, o resgate dos vínculos, a equipe técnica, ela trabalha junto com a rede de atendimento do local em que a criança reside, na perspectiva de prover o apoio, o suporte à família natural, né, para dar todas as condições para que o núcleo familiar fragilizado se recomponha e a criança possa voltar a conviver com seu núcleo familiar natural ou extenso, ou se isso não for possível,
dá-se aí um encaminhamento a uma família adotiva. Na adoção, o vínculo que se estabelece é completamente diferente, um vínculo definitivo, a criança e o adolescente passam a ser filhos do adotante e gozam aí dos mesmos direitos de um filho biológico. Pode passar, Rinda. Esse projeto Família que Acolhe, ele já teve percorrendo a primeira, segunda e terceira microrregião, né? Tem por propósito justamente buscar fomentar essa criação do serviço de acolhimento familiar nos municípios que não têm leis regulamentando o serviço, no caso, os da quarta e quinta região do estado. O nosso propósito é buscar a aprovação da lei municipal que institui o serviço de acolhimento familiar. Essa parte que envolve a seleção, o treinamento, a capacitação das famílias acolhedoras, isso é uma fase posterior ao projeto, é uma fase de implementação do programa, isso não vai ser tratado, não é objeto efetivo hoje do projeto, né, Família que Acolhe. O nosso projeto, durante a trajetória dele, favoreceu a criação de serviços de acolhimento em família acolhedora, em pelo menos 64 municípios, e também tem provocado aí a discussão em câmaras legislativas, né, de projetos de leis visando a criação de serviços em outros 33 municípios. Aliado a essas ações de projeto, é importante dizer também que nós estamos trabalhando em cima de um plano de regionalização do estado da Paraíba, né, esse plano contempla a criação de 120 vagas do programa do Serviço de Acolhimento Familiar em todo o estado da Paraíba, nós temos fomentado a implementação dessas vagas. Estamos também trabalhando num grupo de trabalho a nível da COPEG, né, vinculado ao Colégio Nacional de Procuradores Gerais, esse grupo de trabalho, ele vem trabalhando no sentido de fomentar iniciativas junto ao governo federal para impulsionar, para financiar a implantação de serviços de acolhimento familiar em todo o Brasil. Sabemos que essa questão do financiamento é extremamente interessante para fomentar e incentivar os municípios a implantar, de fato, serviços de acolhimento familiar. Inclusive, durante o seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que teve agora sexta-feira, o governo federal anunciou que vai lançar um projeto, é o projeto Crescer em Família, né, que tem o propósito justamente de fomentar essa expansão de serviços de acolhimento familiar em todo o Brasil. E o Conselho Nacional do Ministério Público também tem trabalhado numa recomendação, inclusive foi fruto até desse grupo de trabalho lá da COPEG, que vai orientar todos os promotores, né, em todo o Brasil, no sentido de trabalhar pela expansão e pela implementação do serviço de acolhimento familiar em todos os territórios que não dispõem da oferta do serviço. Essa recomendação, ela deve estar sendo lançada, acredito que no próximo mês. Pode passar. E aí, a execução do projeto, ela é extremamente simples, né? Aqui é um plano de ação que contempla as atividades do projeto, né? Os membros, eles recebem o procedimento de gestão administrativa com minutas pendentes, e aí é só converter, né, em procedimento administrativo. Aí, posteriormente, a agenda com CAU, a reunião. Infelizmente, como a gente tem diversos municípios e como a gente tem pouco tempo para a apresentação dos projetos, a gente vai ter que condensar em ambiente virtual essas reuniões. Vamos juntar vários municípios e fazer reuniões conjuntas. E essas reuniões, elas normalmente contam com a presença do gestor, dos presidentes de câmaras, do CMDCA, Conselho Municipal da Assistência Social, Prefeitura e Secretaria da Assistência Social, e o nosso objetivo é sensibilizar a todos a respeito da importância de implementar o serviço de acolhimento familiar no raio de cada um dos territórios dos municípios, né, que compõem a terceira, a quarta e a quinta microrregião do estado. E aí, em seguida, é expedida uma recomendação ao gestor para que encaminhe o projeto de lei para a Câmara, e uma vez o projeto de lei sendo remetido para a Câmara, o procedimento administrativo pode ser arquivado, o projeto está cumprido. Se por um acaso o gestor ele não se sensibiliza e não envia o projeto de lei à Câmara, há a opção de firmar um TAC ou, em situações mais extremas, de ajuizar uma ação civil pública. Pode passar, Linda, para a próxima slide. E aí, antes de passar a palavra agora, a Shirley, que é nossa pedagoga, Shirley Abreu, que vai fazer algumas breves considerações também a respeito do tema, eu gostaria de ressaltar aqui as assertivas palavras de Valmário Silva, quando ele afirma que toda criança e adolescente tem direitos legais à proteção plena, a garantia está na lei, mas a aplicação e a efetividade depende de nós, que criamos, participamos ou executamos as políticas públicas. Como a gente viu, né, assim, diversas crianças e adolescentes têm padecido aqui no nosso estado a míngua de um suporte estatal qualificado,
temos políticas de atendimento aos direitos infantis e juvenis, mas que muitas vezes são enfrentadas de forma inadequada. Nós temos institucionalizado muitas crianças e adolescentes em nosso estado, né? E é preciso conceber uma realidade diferente, né? De que cada município paraibano constitua, estruture seu serviço de acolhimento familiar, veja que crianças e adolescentes não devem continuar sendo depositadas em instituições de acolhimento, sobretudo distantes do seu território. A legislação está posta desde 2009. A gente tem um Estatuto da Criança e Adolescente que consagra essa necessidade de inclusão da criança e adolescente em um programa de acolhimento familiar de forma preferencial ao acolhimento institucional, mas, embora esse direito esteja proclamado desde 2009, a gente não tem ainda efetividade em relação a isso. E o nosso apelo é no sentido de que, de alguma forma, todos nós, implicados na fiscalização dessa política de atendimento, possamos lançar o nosso olhar atento e cuidadoso em relação à qualificação dessa política de atendimento, para que possamos ajudar e auxiliar as nossas crianças e adolescentes, sobretudo as que passam aí pela UTI do Estado, né? A gente sempre fala que criança e adolescente que está em situação de acolhimento, ela está em UTI, e que a gente possa qualificar esse atendimento a esse público a partir da implementação desse serviço que é tão necessário, mas ainda esquecido pelos municípios. E aí, com esse apelo, eu vou passar a palavra a Shirley, nossa pedagoga, que vai trazer umas breves considerações a respeito do tema. Shirley? Pois não, doutora Juliana. Boa tarde para todos e todas. É com muito prazer que, em mais um momento, a gente fala sobre acolhimento familiar, como uma forma de efetivação do direito à convivência familiar e comunitária. E, nesse, se quiser, pode iniciar, mas eu já vou por aqui. O acolhimento familiar é uma prova de que nós precisamos garantir aquilo que já está posto na Constituição de 1988, que é o direito à convivência familiar e comunitária como elemento constitutivo da doutrina jurídica da proteção integral, né? Nós já sabemos, a ciência mostra isso, a antropologia, filosofia, psicologia, neurociência, toda essa base epistemológica vai mostrar que a pessoa humana, ela depende de um espaço familiar para ir se constituindo como pessoa humana. Nós dependemos desse processo. Antes de ser um direito, é um fundamento da constituição de cada pessoa. Nós sabemos, por exemplo, que o apego, ele tem uma dupla função. Nós sabemos que o apego, ele tem uma face visível, que é quando uma criança busca o abraço, busca a atenção de alguém, mas ele também tem uma parte subjetiva, que quando ela é retribuída no abraço, ela passa a compreender, por exemplo, é possível, eu sou amada, ela gosta de mim, eu me reconheço, ela me ajuda. Então, é nesse movimento que as crianças e adolescentes, elas vão se constituindo como pessoa. Por isso que a gente diz que a família é potencialmente fundamental e matriz para a humanização. Eu gosto muito de uma frase de Vygotsky, em Formação Social da Mente, e aí, ao mesmo tempo que eu vou falando, aos poucos eu vou colocando a experiência de João Pessoa. João Pessoa tem 8 serviços de acolhimento, e um é o serviço de acolhimento em família acolhedora, porque é um serviço que integra a rede socioassistencial. O SUAS, ele é dividido em 2 eixos. Nós temos a proteção social básica, né, no âmbito do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e temos a proteção social especial de média e alta complexidade. A alta complexidade é reconhecida no SUAS quando a criança é retirada da família. Porque ela está na alta complexidade, a gente disse que é a UTI da assistência, porque ela está fora do seu espaço constitutivo como pessoa humana. E aí, quando ela é retirada não raramente, porque aquela família não tem conseguido cumprir a sua função protetiva. E aí, notadamente, a gente não teria um processo de humanização, mas de situações traumáticas que precisariam ser reparadas, né? João Pessoa, a gente tem um serviço de acolhimento e família acolhedora, e eu posso falar para vocês da diferença que é sair de uma fiscalização em uma instituição de acolhimento, e a gente escuta crianças e adolescentes trimestralmente, as equipes técnicas, as famílias acolhedoras, as crianças e adolescentes, tanto da instituição como do acolhimento familiar, e é muito bom ouvir de uma criança, por exemplo, que ela está bem no acolhimento familiar e que ela ali não está sofrendo o que sofria na família dela, né? Então, nós somos seres de afeto, e cada vez que falta o afeto, falta algo que é fundamental para a pessoa humana. E é exatamente o afeto, a psicóloga Lídia Weber vai mostrar, é a falta de afeto que nos faz buscar mecanismos como o acolhimento familiar para reparar danos,
né? Por quê? Porque nós já sabemos que atender a pessoa humana apenas no nível das necessidades, comida, teto, né? Isso não é suficiente para o desenvolvimento integral da pessoa humana, no aspecto cognitivo, emocional. Essa tendência de atender só no âmbito das necessidades básicas, a literatura vai chamar de hospitalismo, né? E eu pude ver isso também quando eu defendi a minha tese de doutorado nos serviços de acolhimento de João Pessoa pela UFPB. São filhos da solidão, como diz a psicóloga Lídia Weber. Você percebe a necessidade de retorno a um espaço familiar. Cada vez que você entra numa instituição, que alguém pergunta, tia, já tem uma família para mim? Eu já posso voltar para minha família? E quando é que eu vou para minha família? Você vai percebendo que acolher vai além de abrigar. De garantir teto, de garantir espaço. E os estudos já mostram que a rotina coletivizada de uma instituição, ela vai poldando a pessoa naquilo que é mais fundamental para ela, que é a autonomia, a diluição das identidades, a roupa geralmente é para todos, você não tem um armário só seu, e no momento que a criança mais precisa de uma atenção focada nela, porque ela passa por várias situações traumáticas, eu posso dizer, porque eu vejo isso o tempo todo, eu escuto, a gente sente a dor que atravessa cada fala, não são apenas falas, são lutos que a gente observa das crianças e adolescentes, você vai percebendo que ali ela está buscando um outro patamar de acolhimento que a instituição, ela não tem como oferecer, porque você tem ali até 20 crianças e adolescentes todas necessitando da mesma atenção. É diferente de uma família acolhedora que fica com uma criança ou uma adolescente, salvo em casos de grupos de irmãos. Então, você tem uma atenção maior às suas especificidades. Por isso que o acolhimento familiar, no mundo inteiro, não é um movimento só do Brasil. Hoje nós temos um movimento internacional em prol do acolhimento familiar. Países mais avançados não colocam crianças de até 3 anos em uma instituição de acolhimento, porque nós sabemos que até 2 anos, as nossas sinapses cerebrais, elas dependem de estímulos que o espaço institucional não tem como garantir. Né? Então, é por isso que o apego ele vai ter essa face visível, que é o comportamento, você busca o apoio, e a face não visível, que vai mostrando à criança que alguém está preocupada com ela. E é isso que vai realimentando. É por isso que o psicólogo Palacios, ele vai dizer que o acolhimento familiar, ele é potencialmente terapêutico, ele é potencialmente reparador, porque a pessoa humana, quando passa por situações traumáticas, ela não pode só ouvir que aquilo foi ruim, ela precisa vivenciar outras alternativas reparadoras, e é isso que a gente tem visto aqui no acolhimento familiar de João Pessoa. Hoje, por exemplo, foi o segundo dia pode passar, Inês, o segundo dia de escuta de mães acolhedoras, de famílias acolhedoras e crianças. E uma mãe disse hoje, olha, é tão bom acolher, não é bom só para eles, é bom para mim que aqui estou acolhendo, porque a gente vai percebendo que a criança vai aos poucos entendendo que nem toda família viola, nem toda família maltrata, nem toda família é espaço de violência. E a família acolhedora é essa possibilidade de reparação das situações traumáticas de crianças e adolescentes. Por que a ciência aponta isso? Porque nós sabemos que a primeira infância é o eixo basilar da formação humana, e passa rápido essa parte, né, da vida. Né? Nós sabemos que 90% das nossas sinapses cerebrais são formadas até 6 anos. E o senso de moralidade, empatia, relacionamento social, personalidade, também é dessa fase. É por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado e instituiu um marco para a primeira infância, para mostrar que de todo um público de criança e adolescente, tem um que é mais vulnerável e que precisa de uma atenção, né, mais voltada para as suas especificidades. O nosso potencial de vocabulário ele é determinado por palavras que são filtradas antes dos 3 anos, porque nós já sabemos que a audição está formada, e aí, ainda quando a criança já está na barriga da mãe, ela já escuta, ela grava.
Por que que o bebê sofre mais em uma instituição de acolhimento? Porque lá você tem um plantão de educadores de 12 por 36, então quem está hoje não vai estar amanhã. E dada a rotatividade da assistência social, ele pode nem estar mais de forma nenhuma, porque há uma troca grande, né, muito significativa na assistência social. E o bebê, ele registra, ele forma vínculos através da voz da pessoa que lida com ele, o cheiro da pessoa. Então, quando está hoje e não amanhã, e você também vai trocando muito nessa rotatividade, você vai alterando esse processo de formação de vínculos. E isso tem implicações neurológicas, psíquicas para o desenvolvimento. É por isso que a neurociência, no estudo que a doutora Juliana vai falar, né, Charles Nelson vai mostrar que as crianças da Romênia tinham uma espécie de nanismo psicossocial, porque elas não tinham a atenção necessária para o seu desenvolvimento, né? Então, o potencial do vocabulário, a estabilidade emocional pode passar, Inês. Ela é influenciada pela maneira como o cérebro recebe estímulos no primeiro ano de vida. Então, o período de maior sensibilidade, que é quando o cérebro precisa de estímulos para criar ou fortalecer estruturas mentais, cognitivas e emocionais, nós temos exatamente na primeira infância. É por isso que Lydia Weber, quando fez o estudo dela e percebeu que em acolhimento você tinha mais de 20% de crianças e adolescentes com depressão. A gente vê isso quando vai fazer a escuta da criança, né? A sensação que ela mostra, a dificuldade de falar, porque aos poucos você vai perdendo aquilo que é essencial. É por isso que a neurociência vai dizer que para cada ano de uma criança institucionalizada, você tem um déficit de cognição geral de até 4 meses, e isso altera se for uma criança de 0 a 2 anos de idade. Então, nós somos seres de afeto, e o desamparo de uma criança é muito ruim para o seu desenvolvimento integral, e nada que você diga vai superar, ela vai precisar vivenciar outras experiências, e a instituição, ela não tem condições de oferecer isso. Na verdade, há todo um movimento internacional, porque, por exemplo, outros países já tinham colocado política de assistência social como política pública desde o século XIX. O Brasil só faz isso em 1988. A Constituição, no artigo 227, no parágrafo 3º, inciso 6, já determinava em 1988 e continua determinando que o acolhimento na forma de guarda, desde 1988, é um direito da criança e do adolescente, porque a convivência familiar e comunitária, pelo princípio da universalidade dos direitos, é para todas as crianças e adolescentes, e não para algumas. Então, é paradoxal você pensar que instituição não está no arcabouço jurídico, ali no artigo 227, e no momento que a criança mais precisa de um espaço familiar, até para superar a ruptura do seu próprio espaço familiar, da sua comunidade, por vezes, do seu município, ela vai para uma instituição de acolhimento, né, que em nada lembra a família. Aliás, a instituição é a própria representação da ausência de família. Pode passar, Inês. Então, esse estudo aí, só para vocês perceberem, Charles Nelson tem uma frase que é bem marcante, ele vai dizer, as crianças não tinham quem as amasse, então sequer cresceram direito. Por quê? Porque até mesmo o hormônio do crescimento, ele depende de afeto, da atenção, do olhar, daquele amor que você vai dando à criança ao longo do seu desenvolvimento. Então, o corpo não produz hormônio do crescimento, e foi isso que eles visualizaram lá na Romênia, na ausência de apego, na ausência de afeto. É por isso que Palacios vai dizer, quem não tem apego na sua família, por exemplo, então apego o quanto antes para essa criança, reparação o quanto antes, para que ela tenha uma chance de retorno à sociedade, porque a gente sabe que uma criança não vai ficar o tempo todo numa instituição de acolhimento, ou em qualquer serviço de acolhimento, porque à meia-noite, quando ela completa 18 anos, o jovem já entrando para a juventude, ela é desligada até do seu cadastro nacional, do CNJ, é tanto que a gente sequer faz mais audiência quando completa 18 anos. Então, assim, se vai haver um processo de retorno para a sociedade, como cobrar de alguém que não teve experiência familiar, que não teve a reparação de danos, que não ressignificou o seu conceito de família, que ela retorne para um espaço social compreendendo isso.
e desenvolvendo, efetivando laços familiares, quando, na verdade, ela não aprendeu. É nítido. Outro dia eu vi um adolescente que olhou para a gente e disse, tia, olha, todo mundo aqui volta para casa, menos a gente, até o povo que trabalha aqui nesse abrigo, olha como ela representa. Por mais que eu dissesse para ela, não é abrigo, é instituição, é serviço de acolhimento, ela representou mentalmente como abrigo. Ela não representou como acolhimento. E a fala dela ia revelando exatamente isso, que ela não se sentia acolhida naquele espaço institucional, que havia uma lacuna provocada pela família, exatamente porque nós dependemos dessas relações para nos tornarmos o que somos, né? Pode passar, Inês. Adiantando, Charles Nelson vai mostrar, né, que os primeiros resultados do estudo, quando eles retiraram já algumas crianças do acolhimento da Romênia e colocaram em lares, eles já perceberam a mudança, e eu percebo isso também aqui em João Pessoa, principalmente por conta da pandemia, cada vez mais João Pessoa está ampliando as vagas de acolhimento familiar, até porque é mais barato para o poder público. Uma instituição de acolhimento, nós já sabemos que ela custa quase 3 vezes mais do que manter um acolhimento familiar. Então, o acolhimento institucional é caro para o poder público e é caro fundamentalmente para crianças e adolescentes. No entanto, o Brasil ainda insiste em uma cultura que o mundo inteiro está dizendo que é equivocada e que viola aquilo que é fundamental para a pessoa humana, né? Não adianta proclamar direitos se nós não temos políticas públicas para efetivá-los. Então, o avanço que o Brasil precisa fazer é da proclamação à efetivação de direitos. Pode passar, Inês. Eles observaram que as crianças tinham distúrbios neurológicos, problemas de crescimento, porque elas dependem, como eu coloquei, o hormônio de crescimento, ele também funciona dependendo do afeto, e aquilo que eu coloquei, né? Atrasos na linguagem, cérebros atrofiados, problemas psiquiátricos graves, pseudo-autismo, nós já observamos isso também aqui em serviços de acolhimento de João Pessoa. Esses dados aqui da Romênia, nós também vimos aqui em serviços de acolhimento de João Pessoa. A professora Carla Minervino, da UFPB, teve a oportunidade de fazer um estudo com as crianças daqui. A gente vai percebendo isso a cada conversa, a cada diálogo. Pode passar, Inês. Filhos da Solidão é um livro muito interessante da psicóloga Lídia Weber, que ela vai mostrar exatamente o que é que ela viu nos estudos dela em vários serviços de acolhimento, e uma frase de Charles Nelson, que é muito marcante para mim, ele vai dizer, olha, por mais estruturada que seja uma instituição de acolhimento, ela pode ter todos os educadores que as normas colocam, ela pode ter um espaço, ela pode ter alimentação boa, ela pode ter tudo, mas vai provocar problemas socioemocionais, porque uma instituição nunca vai substituir as vivências que são típicas do espaço familiar. Pode passar, Inês. E é por conta exatamente de toda essa base epistemológica, de tal ponto que hoje nós não temos na literatura um só estudo dizendo que criança e adolescente precisam ficar em instituição de acolhimento, devem ficar lá, que a instituição vai ser melhor do que o acolhimento familiar. Ao contrário, hoje tem todo um movimento epistemológico, científico, sinalizando que nós precisamos redimensionar a forma de acolhimento, nós precisamos de outra alternativa à institucionalização, sob pena de nós violarmos o direito à convivência familiar e comunitária. Pode passar, Inês. Então, a mudança da legislação, ela também é impulsionada por toda uma base epistemológica que suscita essa mudança. Pode passar. E quem foi que mudou? Veja, o artigo 227 da Constituição já colocava, desde 1988, que o acolhimento na forma de guarda é um dever do poder público prover, através de subsídios, através de estímulo fiscal e técnico. Mas somente em 2009, a 12010 altera o Estatuto da Criança e do Adolescente em sintonia com a Constituição de 88 e vai determinar que, para aperfeiçoar a sistemática prevista para a garantia do direito à convivência familiar a todas, olha o que é que ele coloca, a
todas as crianças e adolescentes, inclusive as que estão em situação de acolhimento, as que dependem excepcionalmente de uma medida de acolhimento, pelo princípio da universalidade, elas também devem ter o direito à convivência familiar e comunitária garantido. Pode passar, Neise. E foi nessa linha que o artigo 34 do Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado e determina hoje que o acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional. O Brasil foi o último país do mundo a acabar com o sistema de roda dos enjeitados. Enquanto no século XIX os outros já tinham acabado com a última roda, o Brasil foi o último do mundo na recente década de 1950. Eu digo recente porque assim, não faz tanto tempo assim que a última roda do Brasil funcionava, que também foi a última do mundo. E no parágrafo 3º do artigo, a Lei 13.257, já pensando na primeira infância, vai determinar que a União precisa apoiar essa implementação de serviço de acolhimento em família acolhedora. Por quê? Porque de 88 para cá, do ponto de vista de política pública, nós temos uma descentralização do poder, das responsabilidades, colocando ali como uma diretriz primeira da política da criança e do adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a municipalização do acolhimento, a municipalização do atendimento, incluindo o acolhimento. O SUAS vai levar a cabo essa ideia, por isso território, município, né, para que não haja um processo de desterritorialização das crianças que têm que ir para um outro município. Eu vejo isso aqui em João Pessoa, a dor é maior para crianças e adolescentes que vêm de outros municípios. Outro dia, uma adolescente disse para a gente na audiência, mas eu nem sei por que eu estou aqui. Aqui eu não tenho amigos, aqui eu não conheço ninguém, eu não sei sair à rua, eu quero voltar para o meu lugar. Então, assim, o artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que ela tem direito de ter um acolhimento no seu espaço, né, mais próximo à sua residência. E eu sei, posso dizer isso como técnica, como é difícil fazer reintegração familiar, articular com a rede do município de origem, tendo em vista a reintegração familiar, e não só a reintegração, mas até articular a rede do município de origem para garantir aquilo que o município deveria ter garantido antes. Porque, na verdade, a competência é do poder público municipal. E aquele discurso que a gente escuta às vezes, mas aqui não tem CREAS, aqui não tem alta complexidade. Qualquer município de pequeno porte pode ter um serviço de acolhimento e, preferencialmente, é importante que seja um acolhimento familiar, porque ele não vai criar uma instituição de acolhimento que é muito mais cara, né, para o próprio município e para a criança e adolescente. A União agora está dizendo que vai apoiar, mas não houve isso até agora. É importante que isso seja implementado. Por quê? Porque os municípios dependem muito do financiamento por parte da União. E a União é quem detém maior poder econômico. A gente costuma dizer em política pública que, por vezes, o município parece mais ficção federativa, porque ele acoberta todas as responsabilidades sem o subvencionamento financeiro que a União tem para efetivar a maior parte da política da criança e do adolescente. Pode passar, Inês. Olha o cenário mundial hoje em relação ao acolhimento familiar. Na Austrália, você tem esse percentual de crianças em acolhimento familiar. Irlanda, Noruega, Reino Unido, Nova Zelândia, Estados Unidos, Suécia. Aqui, Portugal, em 4%, a gente está ainda como Portugal. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 4% das crianças e adolescentes que precisam de uma medida reparadora, elas estão em serviços de acolhimento institucional. Então, o Brasil precisa avançar do ponto de vista da efetivação dos direitos, da primazia na destinação de recursos públicos e, além disso, lembrar que o artigo 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que uma parte do recurso do Fundo da Criança e do Adolescente, aquele que é GQA, que fica com a gestão do CMDCA, uma parte do recurso do fundo, isso é destinação obrigatória, deve ser destinado para o acolhimento na forma de guarda. E outra parte, também destinação obrigatória, tem que ir para o SINASE, artigo 31 da lei que instituiu o SINASE. Então, nós já temos aí uma perspectiva de financiamento, até mesmo por parte do Fundo da Infância e Adolescência, mas sem prescindir do dever de prover por parte do poder público municipal. Pode passar, Inês.
só para mostrar, mas o Brasil tem em torno de 4%, né, doutora Juliana? E sexta-feira passada foi apresentado, a gente não evoluiu muito ainda em relação ao acolhimento familiar, nós continuamos ainda em torno de 4% de acolhimento. Isso o mostra, governo federal anunciou uma meta, né, que pretende chegar aos 20%, que é passar de 4% para 20%. A gente não sabe se vai haver financiamento, né, nesse sentido. Sim. E a maior parte desses 4% está na região sudeste. A parte nordeste está bem escassa desse serviço. Uhum. Então, vamos aguardar, né, até para a gente ver se agora o acolhimento familiar, do ponto de vista da União, vai ser efetivado, né? Não apresentaram orçamento ainda, né, doutora Juliana? É o que a gente mais espera, porque eu costumo dizer que criança tem que estar na escola, tem que ter convivência familiar e comunitária, mas também tem que estar no orçamento público, né? Temos que ter orçamento, criança e adolescente, sob pena de nós continuarmos no Brasil proclamando direitos sem a efetiva materialização, de modo que nós possamos ver na vida de crianças e adolescentes a repercussão dos direitos, né? Pode passar, Inês. Hoje, o mundo inteiro entende que a medida que melhor responde às necessidades de natureza psicológica, afetiva e emocional da pessoa humana é o acolhimento familiar, pelo potencial terapêutico e reparador que ele tem, pelo potencial que ele tem de apresentar à criança outros elementos para que ela possa redimensionar seus traumas, redimensionar sua concepção de família e se entender como pessoa, né, em outro espaço familiar. Pode passar, Inês. Por isso, Palácios vai dizer: o impacto do abandono ou do afastamento da família natural pode ser minimizado se as condições de atendimento no serviço de acolhimento propiciarem experiências reparadoras à criança e ao adolescente, coisa que o acolhimento institucional não tem condições, até pela sua estrutura. É por isso que a gente diz que acolher vai além de abrigar. Não é só garantir teto, não é só garantir comida. É preciso contribuir para o desenvolvimento integral da pessoa humana e não apenas algumas faces do desenvolvimento. E a integralidade da pessoa humana, e é por isso que convivência familiar e comunitária é direito e é elemento constitutivo da doutrina da proteção integral. É por isso que agora o acolhimento familiar, ele precisa cada vez mais ser impulsionado através de uma política, né, da rede socioassistencial capaz de efetivar isso na prática. Palácios vai dizer que nós, seres humanos, estamos em um constante processo de alfabetização emocional, e nós precisamos disso. Somos todos os seres humanos, mas aquelas crianças que chegam para o acolhimento, nós sabemos disso, elas precisam ainda mais de uma atenção especializada, tanto que a gente vive encaminhando criança e adolescente para acompanhamento psicoterapêutico, porque a gente sabe o sofrimento que elas têm depois que chegam no acolhimento. O tempo todo elas revelam isso, e mesmo aquelas crianças que às vezes passam por situações traumáticas, elas lembram da sua família. Só queria que a família mudasse, só queria que houvesse uma família sem fazer o que fazia a toda a forma de violência que ela vivenciou. Pode passar, Inês. Então, é isso. O acolhimento familiar não é só um direito, é elemento constitutivo da pessoa humana. E só para finalizar, eu quero lembrar a vocês o seguinte: o que é o acolhimento familiar do ponto de vista prático? Nós temos orientações técnicas para serviços de acolhimento, é um serviço tipificado na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Então, hoje nós temos toda uma base jurídica posta e também de documentos oficiais para orientar, para nortear o acolhimento familiar. É um serviço de acolhimento instituído por lei municipal, e ele tem que ser cadastrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A equipe mínima para o serviço de acolhimento familiar é um psicólogo, um assistente social e um coordenador, que também tem que ter nível superior. E aí a própria tipificação nacional, ela vai dizer que municípios de pequeno porte podem compartilhar a equipe técnica, porque é o que é mais caro aí para o acolhimento familiar, é o que eles mais colocam como impedimento. Mas eu só quero lembrar que
cada gestor municipal recebe recurso público por bloco, então, discricionariamente, ele pode sim optar por fazer um serviço de acolhimento em família acolhedora. Eu só digo sempre que o que não pode é faltar o acolhimento, e nós temos, como temos aqui em João Pessoa, várias crianças e adolescentes de outros municípios pedindo para voltar e tendo uma dupla violação de direitos. Você sai da sua casa, da sua escola, do seu grupo de amigos e também sai do seu município para um local que difícil acesso, um local que você não tem amigos, que você não conhece ninguém. Então, a gente precisa contribuir para que o acolhimento familiar seja, assim, para além da letra da lei, aquela modalidade de acolhimento capaz de garantir o direito à convivência familiar e comunitária. Obrigada. Obrigada, Shirley. Parece-me que tem duas pessoas querendo formular perguntas. Mas, assim, fiquem à vontade, vocês que falam, se, assim, teve algum ponto que vocês, assim, acham que ficou pouco esclarecido, alguma situação, assim, queria ser pontuada em relação ao projeto, podem ficar à vontade. Boa tarde, uma das pessoas, né? Posso questionar? Na realidade, não era nem sobre o projeto especificamente. Como esses projetos, eles pontuam, eu e meu colega Ítalo, a gente tem um acordo que sempre que um projeto desse vem para Catolé, aí a gente divide para que os dois possam pontuar. Só que eu acredito que ele não foi convidado para a reunião, porque eu acho que só estão os promotores com atribuição. Como é que a gente poderia fazer para possibilitar que os outros colegas também participem? Aí, no caso, eu acho que Catolé tem mais de um município, né? Aí São vocês nove. podem de repente, dividir, né? Quem vai ficar com qual município, e aí pode informar, né? Mas aí, no caso, eu informo no formulário, ou eu mando o link para ele e ele coloca no formulário também a parte? Eu vou passar a resposta para a CEPLAG. Tem como informar, Arlinda, como é que... Tem sim. Doutor Ítalo, ele foi convidado, porque ele não tem atribuição na matéria. Se é o senhor que tem a atribuição na matéria, ele preenche o formulário de adesão, e a gente encaminha a adesão para o CAU, família, e se o senhor já puder encaminhar como é que se diz, autorização para ele executar o projeto, não tem problema nenhum. Nesse caso, eu posso encaminhar o link para ele, que aí ele manda o formulário dele também? Na realidade, o link está disponível na extranet. Vai ficar disponível até o dia 29 de abril, de hoje até o dia 29 de abril. Ok, tá? Obrigado. Nada, disponha. Nesse caso também, eu não trabalho especialmente com a segunda vara das Cajazeiras, mas trabalho com a família, né? Às vezes, termina demandando alguma coisa nesse sentido, em virtude dos divórcios, separação. Eu não faço parte da segunda. Nesse caso, também tem que aderir ao programa, fazer adesão novamente, como o colega falou, Estoés aí, para o outro colega Ícaro. Aí no caso, o promotor que está na segunda promotoria é que ele teria, em tese, atribuição em Cajazeiras, né? Aí, no caso, se você tiver interesse em aderir, ou por Cajazeiras, ou por qualquer outro município da região, quiser pontuar, quiser executar o projeto, aí você pode pedir autorização ao colega, olha, você vai executar o projeto em relação a todos os municípios da comarca, ou enfim, tiver algum município que esteja descoberto, que um promotor não esteja executando o projeto, e que tiver interesse em fazer, aí pode pedir autorização ao colega desempenhar as atividades do projeto e pontuar. Essa autorização tem que ser expressa ou vier? É por e-mail, o colega dizendo que autorizo Alexandre Irineu a desenvolver o projeto Família que Acolhe em tais e tais municípios, Tá bom, sob minha responsabilidade. Aí a gente processa, e aí você pode executar, e o projeto, ele carrega ali a pontuação para fins de merecimento, né? Okay, e também, enfim, fica ali responsável pelo projeto, por desenvolver o projeto naquele determinado município. Boa tarde, Juliana.
Tomás da Promotoria de Pombal. Eu tenho uma situação peculiar em Pombal. Já existe um inquérito civil tramitando para implementar o acolhimento institucional. Existe uma lei municipal já, uma lei que já tem uns 3, 4 anos, não lembro. Só que essa lei hoje ela não está em sintonia, me parece, com a resolução do CONANDA, que veio a regulamentar essa questão do acolhimento institucional. E a minha pergunta é se eu posso colocar Pombal como cidade, já que é a cidade polo aqui, como uma cidade que eu escolhi para implementar esse projeto. Já existe essa lei, porém essa lei hoje ela não está em sintonia com essa resolução do CONANDA. Teria que reajustar a lei, né? Encaminhar um novo projeto e readequá-la à atual situação. Existe essa possibilidade ou tenho de escolher outro município? Na verdade, você fala em acolhimento institucional, né? O acolhimento familiar, ele não exclui o acolhimento institucional. Não, desculpa, né? eu me confundi. O acolhimento familiar. Tá. Então, existe uma lei que Já cria o regulamenta o serviço de acolhimento familiar. acolhimento familiar. Isso. Então, eu acho que se a lei existe, né, eu acho que carece aí só de implementação, porque aí, nesse caso, quando o serviço for instituído, aí se busca a autorização do Conselho Municipal de Assistência, do CMDCA, e é só adequar o serviço às orientações técnicas do governo federal, que é a disciplina que a gente tem em relação ao funcionamento do serviço, e ali nas orientações técnicas consagra, né, o que é a atribuição de cada uma das pessoas que compõem a equipe técnica, qual é a atribuição e qual é o passo a passo, enfim. Mas se você quiser encaminhar essa lei que tem aí em Pombal, para que a gente possa dar uma olhadinha, a gente até elaborou um projeto de... Tem um manual, né, doutora Juliana, que tem um passo a passo bem direitinho, que como implementar o Família que Acolhe, né? Isso, mas além disso, nós formulamos uma minuta de uma lei com base na de Cascavel e com base também na lei de João Pessoa, e a gente pode olhar se essa legislação de Pombal, ela está carecendo, Chile, de alguma situação, de alguma informação que precise ser adicionada, mas, em regra, a lei do acolhimento familiar, ela disciplina de uma forma generalista, assim, o que é o serviço, mas a gente pode, na realidade, ir adequando o serviço às orientações técnicas e as orientações que hoje permeiam o funcionamento do serviço de acolhimento familiar, né? Talvez essa lei já supra o objetivo do projeto, e aí em Pombal a gente não consegue desenvolver o projeto lá, só fazer as ações voltadas à implementação. E aí, recentemente, o CAU até elaborou um kitzinho com portaria, recomendação, termo de cooperação. Eu já recebi. Pronto, porque aí a gente pode já fomentar a implantação, né, do serviço já a partir da lei que foi criada, e o projeto pode ser desenvolvido nos outros municípios que compõem a comarca e que não tenham serviço de acolhimento familiar. Tá bom. Eu vou falar aqui com minha assessora, eu vou ver se encaminho a lei eu vou dar uma lida nela com calma, qualquer caso eu encaminho para o CAOP. Obrigado. Pronto, se vocês quiserem também, a gente pode encaminhar a lei, né, o modelo da lei, que vocês possam também se espelhar ou, eventualmente, pedir algum tipo de inserção de alguma informação que vocês acham que deveria constar na legislação e que não foi contemplada, né, mas assim, eu acho que, diante da existência da lei em si, eu acho que não precisa a gente estar fomentando a criação de uma nova legislação sobre o assunto. Talvez agora seria mais trabalhar na perspectiva de implementação, de fato, do serviço, e, eventualmente, buscar a implementação ou a constituição, a regulamentação do serviço nos municípios que não sejam, essencialmente, a sede da comarca, né, Pombal? Certo, obrigado. Algum colega com mais alguma dúvida a respeito do projeto, da ideia? Eu me lembro que, quando eu fui apresentada a ideia do acolhimento familiar, eu fiquei
eu fiquei meio impactada, não entendi muito bem, aí depois é que eu fui assimilando o que era e fui entendendo, porque é bem diferente da compreensão que nós tínhamos, né, do acolhimento, enfim, do acolhimento institucional, mas quando a gente começa a se familiarizar e começa a entender o acolhimento familiar, a gente fica se perguntando como é que a gente ainda consegue conviver com o acolhimento institucional diante dessa possibilidade de acolher em família. Glauco? Eu tenho uma colocação a fazer, Juliana, e de mais colegas. Diante da colocação de Alexandre Irineu, eu estou em Cajazeiras, na segunda promotoria, mas... Com certeza eu tenho um grande respaldo jurídico para me ajudar. Graças a Deus. Pois é, Alexandre, mas é porque eu estou no programa emergencial e está terminando já. Aí eu até estava conversando aqui com Monique, com a assessora de Fabiana, que é a titular, se ela tem interesse em aderir, porque eu aderiria e ela seguiria com o projeto. Mas aí ela precisa conhecer como são os meandros dele, como é todo o cronograma desse projeto. Então, eu vou até passar para ela, Alexandre, que você tem esse interesse também de assumir. Porque realmente, se eu aderir, eu não sigo nele. Não tem como, eu vou voltar para Santa Rita. Eu só vou aderir se realmente a titular ou não a titular, Alexandre seguir, né? Agora, só a título assim, de informação, o CAOP já recebeu uma provocação de Fabiana, há algum tempo atrás, pedindo para desenvolver o projeto Família que Acolhe, antes dele passar por aí, para a 4ª e 5ª região. Foi ela mesma que pediu. Ela queria aderir antes de chegar ao sertão. Ela queria aderir antes de chegar, foi. Aí a gente disse, não, Fabiana, espera para você pontuar, a gente chegar até aí. Então, é por isso que eu acho, assim, que ela tem interesse, porque ela quem procurou o CAOP, pedindo para a gente apresentar o projeto na cidade, sabe? Aí foi que a gente não apresentou, porque como a gente tinha as outras regiões, aí a CEPLAG nos orientou a esperar para poder o promotor pontuar. Nesse caso seria Ana Maria para autorizar ou a titular? Porque ela está afastada, não é isso? Não, de licença? Não, aí no caso é Ana Maria. Ana Maria quem faz tudo. Até a hora dela sair. Quando ela sair, aí Fabiana assume. Ou então pode dar autorização para Alexandre Irineu. Agora, sim, eu acredito que a comarca de Cajazeiras, ela tem outros municípios, né? São três. Pronto, aí podem até, de repente, se vocês tiverem interesse em dividir, né? A execução do projeto nos municípios. Porque enfim, divide a pontuação para os colegas. Exato. Não, mas é Piranhas, doutor Alexandre. Inclui São José de Piranhas ali também, não é? Não, mas Cajazeiras é Bom Jesus, Cachoeira e Cajazeiras. São José Piranhas. Sim. Ah, certo. Não, Ana Maria, qualquer coisa, eu e o doutor Alexandre, a gente divide. Tá entendendo? Sara, você tá na parte também. É porque não, tá na parte judicial. Aí eu vou conversar com a Fabiana, ela estava até me mandando, estava até falando com ela agora no WhatsApp sobre esse projeto. Aí eu converso com ela, disse que o doutor Alexandre também tem interesse, e a gente, qualquer coisa, fica aí o doutor Alexandre dividindo até a hora dela voltar. Combinado, Sara. Combinado. Alexandre, quando ela voltar, ela... autorização com Sara ou com Ana Maria? Porque eu tenho... Agora é com Sara. Não, mas eu acho que quem autoriza é Ana Maria, porque ela não está na parte do extrajudicial. É seu, não é você, não. Não foi Ana Maria. Você quer fugir, não, porque você não quer me autorizar. Eu quero fugir. Tá certo, eu autorizo, então. Agradeço. É um projeto muito lindo. Doutora Juliana, posso só dar uma informação aqui, só para complementar a informação lá da doutora Ana, e a doutora Sara e a doutora Alexandre. Doutora Ana, se a senhora aderir e, por acaso, doutora Fabiana, quando voltar, não tiver interesse, que eu já estou vendo que ela tem interesse, mas se ela não tiver interesse, a senhora, mesmo voltando para a sua comarca, se a doutora Fabiana permitir, a senhora pode dar continuidade ao projeto. Não tem problema. Certo? Assim, a nossa vontade é que a gente conseguisse, assim, levar essa ideia, né, e fomentar a implantação do serviço, sobretudo nos municípios pequenos, porque a gente sabe que são eles que mais transportam crianças e adolescentes para os municípios maiores,
né? E essas crianças acabam permanecendo aí afastadas, longe, né, dos familiares, ainda mais no sertão, que é uma área extensa, a gente só tem, provavelmente, instituições de acolhimento nas cidades maiores, e aí a nossa preocupação, sobretudo, é com os municípios pequenos, que a gente vê, de fato, essa falta de atendimento, sabe? Então, se a gente conseguir estender para os municípios pequenos, a gente vai dar um grande suporte a essa população, criança e adolescente, nessa região. Glauco? Sim, boa tarde a todos. Como vão? A minha dúvida é o seguinte: essas crianças passarão a conviver com pessoas diferentes de seus familiares, especialmente diferentes de seus pais e suas mães. A rigor, pelo ECA, é necessário regularizar essa situação, né, através do Instituto de Guarda, necessariamente judicial. Tem alguma outra solução, ou é isso mesmo que eu estou pensando? Não, sim, eles recebem o termo de guarda, mas é porque, assim, tudo isso é processado judicialmente, né? A gente, por exemplo, a criança ou o adolescente precisa ser afastado, detectou-se a violência, não há condição de colocação dessa criança, permanência da criança no seio de sua família natural, e não tem condição de colocação dessa criança no âmbito de uma família extensa. Esgotou-se todas as possibilidades de inserção dessa criança no seu ambiente nuclear extenso. Aí a solução é o acolhimento, né? Seria o acolhimento institucional. Então, a gente iria pedir o acolhimento institucional dessa criança. Só que, ao invés de a gente pedir o acolhimento institucional, se o serviço de acolhimento familiar existe no município, a gente pede ao juiz o acolhimento familiar. Aí o juiz reconhece essa situação, né, de que não é possível deixar essa criança por hora na sua família natural, não é possível deixá-la na família extensa, também por diversos vícios que devem acontecer na situação, e aí determina o acolhimento. Só que, em vez de determinar o acolhimento institucional, né, de acordo com o artigo 101 do ECA, ele determina o acolhimento familiar, com base no artigo 32 do ECA, e assim, esse serviço, ele já instituído, ele já existente no município, o juiz, ele aciona a equipe técnica vai dizer qual é a família que atende ali ao perfil daquela criança que está, digamos assim, afastada de seus familiares, né? E aí, ele informa qual é a família que vai ficar, e aí o juiz, ele expede um termo de guarda provisória daquela criança, para aquela criança fica temporariamente sob a responsabilidade daquela família, e aquela família fica lhe dando ali um atendimento, uma atenção, um cuidado, enfim, desempenhando provisoriamente, né, as atribuições inerentes ao pacto do poder familiar de forma transitória, até que seja possível a reintegração familiar, ou provavelmente se for o caso, vai haver uma ação de instituição de pacto poder aí em andamento, e aí, resvalando aí numa instituição de pacto poder familiar, aquela criança vai para a adoção. É a mesma coisa do acolhimento institucional, só que em vez da criança esperar dentro de uma instituição, a criança espera no ambiente familiar. Certo, mas a minha dúvida é a seguinte: quando é um acolhimento institucional, a própria lei vai dizer que o coordenador, o diretor, vai ter a guarda das crianças acolhidas. Mas, nesse caso da família, nós vamos também, esse acolhimento familiar é também pedido, ou é concomitante um pedido judicial de guarda, nos termos do ECA, no artigo 33? Não. Ele é corolário do próprio serviço de acolhimento familiar. Quando você declara, decreta uma situação, o juiz reconhece aquela situação indefinida que a criança se encontra, né, uma situação de violação de direitos, uma situação de vulnerabilidade, e reconhece que ela precisa estar afastada da sua família nuclear extensa, ele determina o acolhimento familiar. E aí a equipe técnica é acionada, informa a família, e o juiz expede um termo de guarda no próprio processo que se destina ao acolhimento daquela criança. E aí faz-se um termo de guarda, entregando e confiando aquela criança e adolescente àquela família durante aquele tempo. E aí a criança não fica sob a guarda de ninguém. Não, assim, judicialmente, não precisa se entrar com a guarda judicial, não. A criança, ela fica sob a guarda a partir de um termo de guarda que é expedido no próprio processo que visa
o acolhimento Na medida familiar. protetiva, doutora Juliana, né? No próprio processo No da medida processo, na medida protetiva. Me permita, doutora Juliana, doutor Glauco, as famílias passam por uma formação, abre-se um edital, as famílias se cadastram, passam por todo um processo, né? Até que elas se tornem, elas fiquem cadastradas no serviço. Aí tem documentação que ela assina uma documentação dizendo que ela não está no SNA. Então, tem todo um processo, até que ela esteja habilitada a receber. Então, o Ministério Público, por exemplo, eu recebi ontem a listinha com todas as famílias de João Pessoa. A gente está sempre solicitando essa lista. O Judiciário também tem. Então, quando a gente dá a determinação de tirar do acolhimento um bebê, por exemplo, que já surgiu uma vaga aqui no acolhimento, até porque a gente não está querendo deixar bebê em instituição, então o juiz ali no processo da medida protetiva já expede o termo de guarda daquela guardiã que é do serviço de acolhimento familiar. Mas é uma guarda para uma pessoa que é de um serviço que é da rede socioassistencial. Não é aquela mesma guarda que ela vai ter como se fosse uma tia, não. É de serviço, enquanto guardiã de um serviço. Ok, entendi, obrigado. É por isso que a gente diz sempre que é muito importante para divulgar o serviço que haja uma interlocução entre o Ministério Público e o Judiciário, porque até as famílias elas precisam entender que não é a equipe que está retirando, né? Mas há uma determinação judicial para o acolhimento. Porque o termo de guarda é competência do Poder Judiciário. Então, essa interlocução, aqui em João Pessoa, a gente tem feito assim, um trabalho articulado, tanto que sempre que tem informação para famílias acolhedoras, eles encaminham um convite para a gente participa também da formação, abordando algumas temáticas, o juiz também participa, envia alguém da equipe técnica, então a gente tem sempre esse trabalho articulado com o serviço de acolhimento em família acolhedora. E, bom dizer, por exemplo, a equipe técnica, o psicólogo, o coordenador, o psicólogo e o assistente social, né? Aqui em João Pessoa, a gente já está lutando para inserir um pedagogo, porque muitas crianças estão com distorção idadiana, então a gente, para além da equipe mínima que tem lá nas orientações técnicas, que foram aprovadas pela resolução número 1 de 2009 do CONANDA, a gente está entendendo que outros profissionais são necessários, como o pedagogo, para trabalhar essas questões pedagógicas. Então, esse trabalho é sempre integrado com o judiciário. Aí, no caso, eu pergunto se tem mais alguma dúvida a respeito do... Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Eu tenho também. Pode falar, pode falar. Pode dizer a ele, pode. Eu vou confessar que dos projetos do planejamento estratégico, esse era o que eu queria ter aderido primeiro, mas infelizmente vem na ordem invertida e vai ser o último que eu vou aderir. Mas, sério mesmo, é porque só quem vive como é que se diz, a questão da criança e adolescente sabe as dificuldades que tem para acolher e... Vocês sabem, quando a gente recebe aquele telefonema, a gente está numa situação, doutor, como é que se diz, o CREAS, o CT, liga para você e diz, a gente está numa situação aqui com a criança, a gente tem que resolver isso, e você tem que resolver, né? Agora, veja bem, muitas vezes a gente consegue resolver isso com a família extensa, mas mesmo assim, há uma resistência muito grande da família extensa em aceitar crianças e adolescentes. Eu quero saber como é que vocês conseguem convencer as famílias a entrar nesse programa, porque é muito complicado, porque geralmente são crianças que vêm de situação de riscos, crianças, muitas vezes, que a família tem envolvimento com drogas, com coisas desse tipo aí. Então, eu queria saber qual a estratégia que vocês usam para cooptar essas famílias para esse projeto, porque esse eu acho que é o ponto fundamental, né? Não adianta ter projeto de lei se você não consegue trazer as famílias para dentro do projeto. Então, eu queria saber quais são as estratégias que vocês desenvolvem para isso, porque essa é a questão mais... Essa é uma questão realmente que, assim, é um dos desafios da implementação do acolhimento familiar, mas eu penso que a gente precisa vencer esse desafio, sobretudo com informação e com divulgação.
o que a gente percebe é que há muito esse discurso dos municípios, né? Na minha cidade não há quem queira ser família acolhedora, mas a gente vê que muitas vezes os municípios não se empenham verdadeiramente em dar conhecimento e ciência à população a respeito da existência do serviço e do que ele é. Inclusive relatos que mostram o serviço implementado em outros estados aqui do Brasil, mostram assim, o quanto é importante e quanto é interessante para a família que acolhe esse momento com crianças de vulnerabilidade. A gente sabe que tem muitas famílias, né, nos municípios que tem essa coisa da caridade, né? Pessoas que são vinculadas às igrejas e que gostam de auxiliar o próximo, que gostam de auxiliar pessoas e que têm interesse em passar por essas experiências, né? Que são experiências que são interessantes para o acolhido, mas também que são gratificantes para as famílias. E quando você ouve relatos de famílias que acolhem, você vê que realmente são experiências interessantes, tanto para quem acolhe como para quem é acolhido. Agora, a gente sabe que numa realidade, por exemplo, como a nossa, né, que a gente tem municípios muito pobres, né, e pessoas muito pobres, né, vivendo nesses municípios paraibanos, eu acho que a melhor forma de se trabalhar, talvez, se a gente se depara com a situação de carência, de fato, de famílias no município, fomentando aí a remuneração dessas famílias, né, para que elas possam receber algum tipo de suporte ou subsídio como forma de incentivar a adesão ao programa, né, se necessário for. Eu acho que é também uma das formas de fomentar esse tipo de adesão das famílias, remunerando essas famílias para que elas possam receber essas crianças e adolescentes nessas condições. Mas se o município não quer remunerar, né, porque remunerar talvez lhe dê assim, uma certa folga, né, digamos assim, esse trabalho árduo que é fazer a divulgação, fazer a mobilização em igreja, em comunidades, organismos não governamentais, para fazer essa captação, né, esse trabalho é mais árduo. O menos árduo é fazer como eu até coloquei no grupo do CAU agora, recentemente, a chamada que houve no estado da federação, não sei se você lembra qual foi o estado que eu postei. Distrito no município Federal, né, doutora Juliana? Foi o Distrito Federal, não foi? Ele fazendo chamamento para as famílias que queiram se cadastrar, e lá eles remuneram as famílias que se cadastram, sabe? Inclusive, vai receber um salário mínimo, então, se você quiser se cadastrar, você, enfim, fazendo esse chamamento para a população. Então, há essa possibilidade de se trabalhar remunerando ou, então, divulgando maciçamente, chamando. A gente sabe, principalmente em cidades pequenas, né, e no sertão, eu acho, principalmente, tem muitas pessoas com envolvimento em igreja, que tem essa percepção caritativa e que tem essa vontade nata em ajudar, e que poderia aí se disponibilizar em ser família acolhedora. Então, eu acho que é uma possibilidade. Pode sim, Steve. Doutor Patrícia, aqui em João Pessoa a gente tem conseguido, e assim, antes, logo no início, tinha mais família para criança, mas é impressionante como as famílias vão fazendo uma divulgação também entre eles, né? Hoje nós já temos muitos adolescentes em acolhimento familiar, a diferença é muito grande, assim, os ares são diferentes, assim, a forma como eles falam e a gente escuta cada um, é impressionante. A coordenadora até do serviço me disse, Shirley, parece outra pessoa, nem parece aquele menino que estava no acolhimento, mas eu digo que a divulgação é fundamental. E quando a sociedade percebe que o Ministério Público, que é uma referência na rede, está à frente, está endossando o projeto, está levando a cabo essa ideia do direito de viver em família, mesmo para adolescentes e crianças que estão em situação de acolhimento, dependendo desse serviço, a sociedade passa a compreender, né, e acompanhar muito o processo. Por isso que eu acho assim, que um trabalho de interlocução entre o Ministério Público, o juiz, assim, é muito importante. A gente tem participado efetivamente desse processo. Agora já vai ter um outro processo, mais famílias. Uma vai dizendo para a outra também, nós já temos irmãs, famílias acolhendo. Hoje mesmo eu ouvi uma família que já está no 6º acolhimento e falando da emoção que é acolher por 6 vezes, 6 crianças diferentes, elas se sentem como coparticipantes desse processo, a responsabilidade de todos. Ela diz, olha, eu me sinto muito bem. Uma hoje que está acolhendo um adolescente de 16 anos, né? Ela dizendo, eu já tive meu filho, ele casou. Então, tem muitas famílias assim, né? Que não, os filhos casaram e estão ali querendo ajudar, tem professores também,
sendo família acolhedora, assim, eles, ano passado, mesmo no período remoto, a gente fez, o Ministério Público, um diálogo com famílias acolhedoras, e foi, assim, no mínimo emocionante você ouvir aquelas famílias relatando ali, expressando a emoção de ser família acolhedora. Eu digo que é algo, assim, que vai sendo divulgado, mas também entre as famílias, né? Tanto que João Pessoa terminou fechando uma instituição de acolhimento para ampliar vagas de família acolhedora. Eu acho que essa é mesmo a tendência. O Ministério Público abraçando e levando a cabo essa ideia, a gente já tem muitas chances de a sociedade compreender esse processo, né, de acolhimento. As famílias escolhem um perfil, né? No cadastro, elas vão dizer, olha, eu quero acolher meninos de 12, mas o que é que acontece? Ano passado, por conta daquela recomendação número 1 pactuada entre o CNJ, o CNMP, que estava suscitando a ideia da gente dialogar com as famílias acolhedoras para a gente conseguir retirar mais crianças do acolhimento, a gente conseguiu que várias famílias ampliassem o seu perfil, porque depende muito também da formação, dos momentos de formação que a gente tem com as famílias acolhedoras. Às vezes a gente percebe como acontece em qualquer família. Dificuldades, a dificuldade de compreender o desenvolvimento da pessoa, e a gente monta uma formação para entender como é o adolescente, o que é que a gente precisa compreender, adolescente, e vai trabalhando isso na formação com as famílias. O importante é que as famílias acolhedoras, elas percebam que tem um suporte da equipe técnica, do ponto de vista da formação, do acompanhamento e do apoio, e também do sistema de justiça. Posso falar agora? Tem alguém já na frente? Cris, pode ficar. Posso? Oi. Boa tarde a todos. Eu fiquei um pouquinho perdida, Juliana, porque eu acho que eu não estava nesse grupo, né? Eu tinha recebido uma convocação para o do MP por Elas. Eu queria até saber de Arlinda, da CEPLAG, que eu recebi a convocação para o MP por Elas, mas eu não tenho atribuição na Curadoria da Mulher. Aí eu tinha recebido o PGA desse projeto, eu acabei entrando aqui na sala, mas eu não sei, eu posso aderir como planejamento estratégico, eu fiquei com essa dúvida. E depois eu tenho um questionamento para fazer sobre o projeto, se eu puder aderir também, né? Eu queria primeiro saber se eu vou poder aderir, porque pelo que eu vi, está em outra região. Você é de outra região, né? Mas eu recebi o PGA na promotoria, eu fiquei achando que eu poderia aderir, não? Eu fiquei nessa dúvida. Porque eu recebi semana passada. Eu acho que não tem problema. Eu acho que não tem problema, não. Bananeiras não aderiu anteriormente, não, ao projeto? Ao Família Acolhedora, eu acho que não tenho certeza. Porque eu cheguei lá o ano passado e desde que eu estou lá não tinha aderido. A não ser que tenha sido antes, né? Eu vou procurar saber. Porque eu recebi o convite para o MP por Elas, mas eu não tenho atribuição na mulher. Aí, como chegou esse PGA, eu entendi que a gente não tinha aderido ainda. E aí eu fiquei querendo aderir. E foi mandado um PGA para mim semana passada. Eu acho que não tem problema, não, né? Vou me certificar com a Linda. A Linda pode falar alguma coisa, mas eu acredito que mesmo fora da região não tem problema, não, aderir. O nosso objetivo é justamente estender o projeto para o estado todo. Né, Arlinda? Certo, pronto. Isso mesmo, doutora Juliana. Se a doutora Iris tiver vontade de executar o projeto, se o projeto não tiver sido ainda executado pela promotoria, né, porque o projeto é isso que eu queria verificar. Depois você consegue verificar na CEPLAG se já houve essa adesão? A senhora da segunda porque como eu recebi... segundo de Bananeiras. Como eu recebi o PGA, eu imaginei que não tinha aderido, né? Eu não fui perguntar. Mas aí agora que você falou isso, eu fiquei na dúvida. Pronto. É porque normalmente a gente enviou o PGA para aqueles lugares que estava carecendo de implementação, mas que existia lei. Madá, tu tem alguma informação aí sobre Bananeiras, sobre leis em Bananeiras que possam ter sido publicadas? Se for o caso... Só um minutinho. Pronto. Não precisa ser agora, não. Se você quiser depois você me mandar para não atrasar aqui... Aí eu vou fazer minha pergunta, eu só estou colocando porque eu entrei na reunião, né, assim, meio sentar no grupo, tá certo? Pedindo até desculpas. E a minha dúvida é o seguinte, é porque você falou na questão de formação da equipe, né, de um psicólogo, um assistente social e um coordenador. E eu tinha lido no material também a possibilidade
unir os municípios, fazer tipo um convênio, né, para montar uma equipe comum a 3 municípios, 4 municípios, desde que não ultrapassasse 15 crianças, né, se eu não estou enganada. Aí a minha dúvida é o seguinte, esse servidor, ele fica à disposição da família acolhedora, ou ele é um servidor do município que vai ter essa atribuição a mais? Por exemplo, ele pode ser um servidor concursado do município que vai ganhar uma atribuição nesse trabalho, ou ele seria exclusivo para esse projeto? A minha dúvida era essa. É também um outro desafio para a implementação do projeto, essa questão da equipe técnica exclusiva. O governo federal até fez uma apresentação dos municípios que operacionalizam o serviço de acolhimento familiar e demonstrou que realmente tem alguns que funcionam com equipes não exclusivas, inclusive Pernambuco até vem implementando o acolhimento familiar e fomentando que as equipes dos CREAS funcionem como essas equipes que fazem o acompanhamento das famílias. Mas o que eu digo é assim, se a gente tem uma possibilidade de fazer uma cooperação com vários municípios, rateando despesa, e a gente tem, assim, uma legislação, né, como a do artigo 4º ECA, que diz que a gente não pode prejudicar as políticas da criança e adolescente a pretexto da falta de recursos públicos, a gente deve destacar recursos em primazia a crianças e adolescentes, né, e a gente tem a equipe técnica, por exemplo, muito demandada, porque ela vai ter que captar a família, selecionar a família, ela vai ter que fazer o processo de divulgação, acompanhar as famílias acolhedoras, e imagine se aí pega 3, 4 municípios, para ela fazer essa seleção, esse trabalho. Se ela acumular atribuições nos CREAS, esse trabalho não vai ficar bem feito, né? E aí a gente pode até ter um título pela culatra, e fazer um trabalho que, de alguma forma, não vai surtir o efeito que a gente quer. Então, se a gente puder fomentar a instituição de uma equipe técnica exclusiva, ela vai dar mais qualidade ao trabalho. E se a gente conseguir, por exemplo, ratear entre vários municípios, o custo fica muito pequeno, né? Dá para você fazer, sabe? É tudo uma questão de prioridade, que a gente vê que muito não se prioriza mesmo nessas políticas da criança e adolescente. Então, eu acho que a gente precisa fomentar a construção de equipes técnicas exclusivas. Mas, eventualmente, uma situação ou outra, enfim, para que a gente possa colocar a coisa para funcionar, eu sei que Shirley é totalmente contra, ela vai agora falar e vai me descascar. Ela vai me descascar, mas, assim, eu vejo... E eu vendo o governo federal falar que a experiência tem visto, né, que famílias acolhedoras equipes técnicas têm compartilhado, e se isso for necessário para a gente alavancar isso no nosso território, Chile, às vezes eu fico... porque a gente precisa sair do canto, a gente precisa fomentar, de fato, que isso saia do papel. Então, eu acho que assim, a gente precisa priorizar pela qualidade do trabalho, a gente precisa fomentar que, de fato, o serviço seja instituído de uma forma, assim, que a gente possa esperar dele um resultado, de fato, efetivo, mas a gente tem que desconsiderar, a gente não pode desconsiderar a realidade financeira dos municípios e também, assim, desconsiderar o que é possível fazer para poder a gente alavancar e fazer com que o serviço seja, de fato, implementado no nosso estado. Doutora Juliana, a senhora colocou essa conta porque, na verdade, não há nenhuma base legal, não há hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, nenhuma lei que autorize esse tipo de equipe, né? Assim, o máximo que a legislação vai dizer é que é possível compartilhar a equipe entre municípios, desde que não ultrapasse 15 famílias, não são crianças e adolescentes, 15 famílias. Mas imagine que 15 famílias de origem e 15 famílias acolhedoras. Então, aí, essa equipe já tem que dar conta de 30 famílias. Porque o objetivo principal do acolhimento, a priori, é a reintegração. Então, tudo precisa ser feito para que haja reintegração. Se não é possível, é que a gente vai pensar em outras perspectivas. E nós sabemos, por exemplo, eu tenho 13 anos de vivência no Ministério Público. A gente lida com a rede toda, não só com acolhimento. Posso garantir que CRAS e CREAS
hoje não têm a menor condição de dar conta nem do seu território naquilo que é para efetivar o PAIF e o PAEF, que é o Programa de Atenção Integral à Família. Então, a gente começar errado, começar primeiro, eu acho que há uma ilegalidade e uma ilegitimidade, porque se não há base legal, também não há legítima, porque esse público que é prioridade absoluta e o legislador, ele não relativiza quando se trata de criança e adolescente, começar um serviço de acolhimento que tem como objetivo garantir família e realizar um acompanhamento com qualidade socialmente referendada, a gente já começa aí com a incompletude da equipe, sobrecarregando as equipes e sabendo na prática que elas não vão dar conta, porque é isso que tem acontecido, inclusive nas equipes de CRAS e CREAS, elas não vão dar conta de realizar esse trabalho que também é protetivo, né? E aí é um direito da criança e do adolescente que depende do acolhimento, ter uma equipe ali preparada para atender às suas necessidades. A necessidade da criança e do adolescente, eu sei como é aqui em João Pessoa, a equipe se desdobra para dar conta das especificidades da criança, das demandas do acolhimento familiar, da família acolhedora e da família de origem. Então, tem todo, e ainda da divulgação, da elaboração de material para divulgação, visitas às famílias de origem, apoio à família acolhedora. Agora, em João Pessoa, que a gente conseguiu realizar um fluxo intersetorial entre saúde e assistência social, porque até então, no Brasil, há muito uma cultura de fragmentação e superposição de políticas públicas. Então, paira muito ainda o entendimento de que acolhimento é só questão de assistência social, e não é. Tá caindo. Isso é da rede, mas, na verdade, a saúde tem que cumprir a parte de saúde mental. Nós sabemos que tem mãe com transtorno mental que precisa do acompanhamento psicológico, e a equipe da família acolhedora que também vai atuar para que esses direitos sejam garantidos para a família. Então, eu não vejo possibilidade legal e prática para que isso se efetive. Muito obrigada, perfeito. Eu já compreendi. E eu vou ver aqui as mensagens que ainda mandaram. Tem alguma dúvida? Não, era só isso mesmo. Eu vi aqui que teve umas mensagens, eu vou olhar, que eu acredito que Bandeira já aderiu, eu estou sabendo agora. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer, porque no caso, eu já tinha despachado o PGA para instaurar, acho que eu vou ver o que aconteceu com esse procedimento, que eu não recebi ele, não está na minha promotoria, eu vou saber se, porque foi a doutora Ana que aderiu, a outra Então, pronto, Bananeira, pelo que eu estou vendo aqui, Bananeira já tem, inclusive, projeto de lei, né? Então, vou ver com ela, Câmara. então. Pronto, aí no caso é só... o PGA ele foi encaminhado para tentar fomentar a implementação, já para a segunda parte, que seria certo. Colocar em prática o serviço. Certo. Agora, esse treinamento das equipes, desse pessoal que vai trabalhar, vai fazer parte dessa segunda etapa, será essa segunda etapa, que é dessa do PGA agora? Esse treinamento da psicóloga, da assistente social... a capacitação. Sim, a fase da implementação, ela envolve você tirar do papel a lei, né? Aí, no caso, nomeação da equipe técnica, talvez consorciando através de outros municípios, né? A formação de uma equipe técnica, e a partir daí, essa equipe técnica, ela vai começar a abrir processo de cadastro de famílias, vai fazer justamente a mobilização para atrair famílias, né, e cadastrar e selecionar essas famílias para construir aquele banco de dados, né, em que seja possível recorrer ao acolhimento quando dá necessidade de acolhimento da criança e adolescente. Doutora, João Pessoa, a equipe de João Pessoa tem se mostrado muito disponível para dialogar com outros municípios que pretendem implementar o acolhimento familiar. Eu acho muito importante a troca de experiência e com equipes onde já existem o serviço, né, Cascavel, né, até por meio remoto, hoje tem facilitado demais esse diálogo, né, com os municípios onde já existe o acolhimento familiar. Aílis, mais alguma dúvida?
Não, Juliana, tudo certo, muito obrigada, era só isso mesmo. Aí depois eu vou ver a situação de Bananeiras e eu converso com você no particular, como é que faremos, tá certo? Muito obrigada. Ótimo, perfeito. Os colegas têm mais alguma dúvida? Alguma situação a colocar, a pontuar? Eu até me estendi mais do tempo que a CEPLAG disponibilizou para a apresentação do projeto. Eu não sei se tem algum problema, mas eu acredito que não, né, Arlinda? Eu fiquei com dúvida. Pode ficar à vontade, Glauco, pode falar. É o seguinte, eu estou com atribuições na matéria, então é comum chegar até mim crianças e adolescentes que estão, né, em situações que necessitam de acolhimento. Como será distribuído, entre aspas, como serão distribuídas essas crianças e adolescentes entre os participantes do projeto? Na verdade, a equipe técnica vai fazer a seleção e a capacitação dessas famílias acolhedoras. Aí vai se instituir um cadastro, né? Na verdade, não é nem o projeto, esse é o Serviço Público de Acolhimento Familiar. O projeto, ele se destina à criação da lei, e a lei vai instituir o serviço, né? Então, o Serviço de Acolhimento Familiar é um serviço que o município vai implementar. Então, a equipe técnica, ela vai funcionar como parte do serviço público que vai ser oferecido, vai se criar, vai se instituir essa seleção e essa capacitação e esse banco de dados de famílias que estão ali cadastradas e aptas ao acolhimento familiar. Havendo uma necessidade de acolhimento, né, e declarado a partir de uma ação ajuizada solicitando a medida protetiva de acolhimento, né, o juiz reconhecendo uma situação em que não é possível que essa criança mais permaneça, pelo menos por hora, no seu contexto familiar ou extenso, ele determina o acolhimento daquela criança, e aí, nesse caso, o acolhimento familiar, né, que seria, então, um serviço que seria prestado pelo município, serviço de acolhimento familiar, e aí, terminando o acolhimento familiar, o juiz vai entrar em contato com a equipe técnica e vai informar, olha, eu estou com um perfil de uma criança de 10 anos de idade, nessas condições, que está ultrapassando esse problema, e a equipe técnica, de acordo com o banco de famílias que foram formadas, selecionadas e cadastradas, vai selecionar uma família que atenda ao perfil da criança e vai dizer, olha, juiz, nós temos aqui identificado uma família que ela é própria para esse perfil dessa criança que precisa do serviço de acolhimento. E aí a equipe técnica informa ao juiz e aquela criança ela é colocada naquele contexto familiar transitório, né? E aí passa a ser monitorada, passa a ser acompanhada por essa equipe técnica, e a equipe técnica fica mandando periodicamente relatórios ao juiz, informando como é que está a situação daquela criança, naquela família, e para além disso, né, também informa as atividades que vêm sendo desenvolvidas com os CREAS, com os CRAs, com a rede de atendimento do município, de tentativas de recomposição daquele núcleo familiar fragilizado, para que ali sejam encontradas e resgatadas as condições possíveis para que essa criança retome a Juliana, família. Se não for possível, aí a criança volta, vai para uma adoção. Juliana, deixa eu só colocar uma coisa. Eu entendi a pergunta de Glauco de outra forma. E já respondendo. Por exemplo, se em Samamed aparecer, por exemplo, o Iraçu se interessa por criar o serviço em Samamed, você autorize, o serviço é criado em Samamed e fica à sua disposição, ou seja, à disposição do promotor titular depois de criado o serviço. É isso que eu entendi, e essa é a resposta que eu acho que você estava querendo, não é isso? A minha dúvida é o seguinte: nós temos muitas crianças e adolescentes nessa situação, que deverão ser formalmente identificadas.
E é um processo que, para ser acolhido, é um processo, assim, que tem que dar um tempo, não é? Glauco, Vai tentar não buscar estamos lhe ouvindo. Glauco, sua internet tá igual Oi? a manga amadora. Eu estou ouvindo bem vocês. Está me ouvindo agora? Alguém me ouve? Agora sim, Agora sim, doutor. É o seguinte, nós temos uma quantidade grande de crianças e adolescentes em situações que necessitam de acolhimento. Então, em situações como a minha, que eu tenho atribuições na área, eu já tenho diversos procedimentos que têm essas crianças e adolescentes já perfeitamente identificadas e que, em muitas situações, eu não proponho ação que leva a acolhimento em razão da problemática que gera, como já apresentada, salvo engano, por Shirley. Mas aí vai ficar a seguinte situação. O acolhimento não é a primeira opção. Mesmo através de uma família, ela é a última opção. Nós primeiro lutaremos para preservar aquela família. Então, a minha dúvida como é que nós vamos determinar o momento e como é que vai ser distribuído essas crianças e adolescentes entre os participantes do planejamento? Porque possa ser que se a gente distribuir, dividindo a quantidade de procedimentos pela quantidade de participantes, possa ser que algum participante não chegue até a necessidade de acolher. Que durante a tramitação daquele procedimento administrativo que nós temos, a situação se resolve dentro da própria família, que é o ideal. Mas esse é o ideal, isso. Você fechou bem. O acolhimento, ele é, assim, última ratio, ele é a última providência que vai se tomar, é uma situação, assim, irremediável. Quando os procedimentos administrativos são instaurados e a gente acompanha essas famílias em vulnerabilidade, de fato, tem que se adotar todas as medidas ao nosso alcance para manter aquelas crianças e adolescentes naquele contexto familiar. Se não for possível, num contexto de família extensa, um tio, um avô, um parente, e aí buscar apoio estatal para que a gente possa manter o quanto possível for aquela criança e aquele adolescente dentro daquele contexto natural ou extenso. Mas o acolhimento familiar, ele é para aquelas situações em que se fez tudo o que podia, se tentou de todas as formas manter a criança e o adolescente naquele contexto natural. Não foi possível. Não foi possível, pelo menos por hora, é impossível manter a criança naquele contexto natural. Foi dado todo o suporte, buscou-se todas as formas de inserção em atividades, em programas de apoio, em subsídio financeiro àquela família, e não se conseguiu manter aquela criança ali naquele núcleo familiar em proteção. Da mesma forma, se buscou um parente e se viu que a criança vai estar também negligenciada ou tem seus direitos vilipendiados numa família extensa. Não se consegue, de forma nenhuma, manter a criança e adolescente naquele contexto familiar extenso. Então, pronto. Não tem como deixar a criança naquele ambiente, não há outra alternativa. A alternativa para a proteção da criança e adolescente é o acolhimento. Então, a partir de então, se ajuiza um pedido de medida protetiva de acolhimento. E aí, pronto, nessa situação em que se ajuiza a medida protetiva de acolhimento, é que vai se pedir o acolhimento familiar. É só naquelas situações, de fato, em que não é possível manter aquela criança naquele ambiente. Digamos assim, a medida protetiva foi ajuizada, o juiz declarou o acolhimento familiar e a criança foi inserida dentro de um contexto familiar, enfim, escolhido a partir do programa de acolhimento familiar e ela está ali naquele processo. Vai se continuar a acompanhar aquela família. As equipes técnicas vão continuar a fazer o monitoramento e vão tentar fomentar através de programas de apoio e de suporte às famílias nucleares e às famílias extensas,
para que resgate as condições necessárias para que a criança retome. Então, vai se continuar a fazer todas as ingerências, juiz, equipe técnica, rede de atendimento, promotor, para que aquela família se reorganize. E a família extensa também se reorganize. Se a gente consegue concluir nesse processo que aquela família extensa, após o acolhimento daquela criança, conseguiu se estabelecer, se reorganizar, e que é possível ali a criança voltar com segurança, a equipe técnica vai sinalizar, olha, doutor, o tio aceitou um benefício, resolveu deixar o trabalho para cuidar da criança, o governo vai subvencionar um auxílio para que esse tio cuide dessa criança, essa criança vai ficar bem protegida, o tio é responsável, vai dar certo essa criança ficar com o tio. Então, a equipe técnica informa o juiz, né, e o juiz determina o desacolhimento da criança e a entrega da criança para o tio. E aí a criança passa a ser cuidada pelo tio, o tio pede a guarda, enfim. E aí a criança fica com o tio. Entende? Será que eu consegui esclarecer bem? Sim, entendi. Agora eu vou tirar pela minha experiência. Haverá um aumento de acolhimento, porque pelo menos comigo eu evito ao máximo o acolhimento em instituição. Então, já com a família, eu pelo menos ficarei mais aberto a essa solução. Doutor Glauco, é muito importante que quando a medida de acolhimento ela é sinalizada pela rede, a gente entenda o que a rede já fez para evitar o acolhimento. A gente faz muito isso aqui. O que já foi feito? Então, entrou no acolhimento, em tese tem que elaborar o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, da mesma forma que acontece no acolhimento institucional. A equipe técnica do Serviço de Acolhimento, também a gente vai acionar o CREAS, o CRAS, todo mundo vai analisar a situação da família e elaborar seus relatórios. A rede toda, ela é acionada para que a gente entenda se é possível retornar ou se a perspectiva vai ser de adoção. Então, assim, a gente não pode, a gente já recebeu várias situações, e quando a gente observa, não, é acolhimento, não, mas quando a gente estuda direitinho, um auxílio moradia resolveria. Né? Se a criança estiver numa escola em tempo integral, também resolve, porque a mãe só está precisando trabalhar fora, e é isso que está acontecendo. Mas se a família tiver uma rede de apoio, uma avó que dê um suporte, a gente também evita o acolhimento. Então, assim, o estudo é feito também pela rede de proteção e elabora seu relatório para o promotor, né? Para a gente evitar que o estudo seja feito pelo sistema de justiça, né? Porque é isso que acontecia lá atrás. No Código de Menores, o sistema de justiça era sempre acionado para fazer o papel do resto da rede, até porque não tinha um termo política pública no Código de Menores, não tinha. Então, na verdade, a ausência de política pública se tornava questão jurídica, e a rede não era acionada para resolver o que era papel dela. Então, aqui, toda a audiência, antes da audiência, a gente quer saber o que é que o CRAS fez, visitaram, elaboraram o relatório, e aí a família continua sem condições, porque é muito importante que isso aconteça, porque senão a gente vai. Por exemplo, uma outra saída que a gente está vendo hoje no Brasil inteiro é um subvencionamento público também para a família extensa. Nós temos várias situações aqui em João Pessoa que é possível evitar o acolhimento se a família extensa ela recebe um subvencionamento por parte do poder público, porque o Estatuto é claro ao dizer que carência de recursos materiais não é motivo para a destituição do poder familiar, mas infelizmente ainda tem sido motivo para o acolhimento, porque quando a gente observa a situação da família e a criança está no acolhimento, a gente observa que se a família tivesse o apoio estatal, ela teria conseguido cumprir o papel protetivo dela. É por isso que a Política Nacional de Assistência Social vai dizer que a ideia é de centralidade da família, que é preciso observar o que falta para aquela família, para que a gente não coloque a alternativa que é excepcional como primeira. Ok, concordo.
Viu, doutor Glauco? Eu não sei se também tem a ver com a pergunta que o senhor fez, mas, assim, quando a gente entende que é situação de acolhimento, a equipe do acolhimento familiar é acionada para dizer qual é a família que tem perfil para acolher aquele menino de 16 a de 5 anos, porque as famílias, elas no cadastro, elas já dizem, eu quero acolher grupos de irmãos, eu quero acolher até 5 anos, eu quero acolher 14 anos, 12 anos, eu acolho até 2, então a gente já tem ali no papel o perfil de todas as famílias acolhedoras que integram o serviço de acolhimento familiar. Então a gente já sabe e vai monitorando, né? Tudo certo, Glauco? Conseguiu entender? Assim, acho que a gente se fez claro. Sim, tudo certo, tudo certo. É porque eu não sou da área, eu sou promotor criminal no tempo do Ronca, aí é matéria muito nova para mim. Sim, sim, eu imagino, porque são muitas atribuições, de fato, né? E as comarcas, quando elas são cumulativas, elas exigem uma série de, Eu de, agora, de, de, fato, de são atribuições. 12 municípios, 13 conselhos tutelares. Mas nós estamos à disposição, né, enfim, para o apoio que se fizer necessário, no sentido enfim, alguma informação, alguma situação específica de algum caso, assim, que você queira tirar uma dúvida ou alguma coisa assim, a gente está à disposição para ajudar no que for necessário. Obrigado. Eu estou vendo que muitos colegas já saíram, né, da sala. Eu penso que a gente alcançou o nosso objetivo. Eu queria agradecer a todos, assim, pela disponibilidade, pelas perguntas, pelo interesse. E dizer a todos, assim, que nós estamos ávidos, né, para que os colegas, de fato, adiram ao projeto e a gente possa executá-lo e a gente possa ter um retrato, de fato, diferenciado da nossa realidade. O que a gente percebe, infelizmente, vez por outra, algum colega bem preocupado, eita, não tem onde botar a criança, o prefeito não tem instituição de acolhimento, eu vou botar onde? E fica aquela agonia, aquela confusão, onde é que vai botar a criança? Ela bota a criança em João Pessoa e manda para Campina Grande, e a gente sabe até que João Pessoa e Campina Grande não tem nem mais, inclusive há uma própria resolução local, expedida pelo executivo de João Pessoa e Campina Grande, que até veda, né, esse tipo de recebimento de crianças de outros territórios, né? E o que a gente percebe, de fato, é que esses achados e essas formas de arranjadas de resolver os problemas, muitas vezes, assim, ocasionam problemas seríssimos na vida de crianças e adolescentes. E eu penso que, com o acolhimento familiar, a gente consegue reorganizar e reestruturar, enfim, de forma que a gente consiga trabalhar a criança e adolescente dentro do seu território, e, sobretudo, garantindo a ela um direito a uma convivência familiar sadia, como o Shirley colocou, sobretudo que ressignifique a sua trajetória de vida e a sua vivência violenta, né, e vulnerável, né. Então, esperamos, né, as adesões, nós nos colocamos à disposição para as reuniões, e esperamos ter um quadro de expansão do acolhimento familiar no nosso estado, e a gente consiga também, com a 4ª e 5ª região, expandir, né, o acolhimento familiar e conseguir, de fato, implementar para que a gente tenha uma nova realidade. Que isso vai favorecer não só nossas crianças e adolescentes, mas até o nosso trabalho, porque a gente sabe, eu sei o que é isso, tá numa angústia, sem saber onde é que vai botar o menino, a Secretaria de Promoção, sem querer se responsabilizar, sem entender que precisa ter responsabilidade sobre isso, acha que a responsabilidade é do promotor, do juiz, de arranjar um lugar para colocar o menino, e fica essa confusão, e, enfim, isso é ruim para todo mundo, e o acolhimento familiar, ele vai trazer uma certa previsibilidade, uma certa tranquilidade em se saber que essas crianças estarão amparadas no próprio território e num contexto familiar, acompanhado, monitorado, seguro, né? Então, eu aguardo as adesões, conto com todos, e me coloco à disposição para eventuais dúvidas e eventuais questões que ficaram pendentes de esclarecimentos. Obrigada.
Também estou à disposição, meu telefone, viu, Madá? Pode passar, a gente está sempre à disposição. E lembrar sempre, né, doutora Juliana, quando a gente não efetiva a proteção de criança e adolescente, respingue todos nós. Que eu costumo dizer, e os estudos mostram isso, que aquelas crianças e adolescentes que não têm as suas vivências ressignificadas, que foi vítima de violência, e que só reconhece essa forma de vivência, muito provavelmente ela pode utilizar essa mesma metodologia lá na frente, nas suas vivências familiares. Né? Então, nós teremos outros processos depois, na violência contra a mulher, né? Porque, assim, se a experiência não é ressignificada, a gente não apresenta para a criança outra alternativa, né, de como lidar com o outro. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada aí pela atenção e pela disponibilidade de tempo de todos. Eu agradeço a atenção e por me permitir participar. Doutora Flávia Cesarino, que prazer em vê-la, novamente, essa figura. Oi, Alexandre, tudo bem? Tá bem, né? Tudo também, bom? muita satisfação em ver você e os colegas. Tá bom. Um abração para todos. Eu fico feliz de ter participado. Um prazer. Tchau, Flávia. Tchau, Thaís. Tchau, obrigada. Tchau. Boa tarde.